No módulo anterior, vocês estudaram as reações que ocorrem em alcenos, que são compostos insaturados. Neste módulo, vocês vão estudar uma outra família de compostos insaturados, que são os derivados do benzeno. Inicialmente, vários compostos derivados do benzeno foram isolados de plantas aromáticas e, por isso, eles receberam este nome de compostos aromáticos. Porém, com a descoberta de vários outros derivados, viu-se que nem todos possuem um cheiro agradável. Alguns são inodoros, como o ácido acetil salicílico. O termo aromáticos ainda continua sendo utilizado para esses compostos, porém, agora, não em função do seu cheiro, mas sim em função da sua reatividade química, que vai ser muito específica para esta classe. Inicialmente, descobriu-se que a fórmula molecular do benzeno é C6H6, e a conclusão que tiraram é que este composto é altamente insaturado. A dúvida que surgiu é, se ele é altamente insaturado, ele então deve sofrer as mesmas reações que os alcenos. Com isso, foram testadas várias reações com benzeno que normalmente ocorrem com os alcenos. Então, fizeram reação de bromação, oxidação com permanganato, adição de ácido em meio aquoso e hidrogenação catalítica. E, para a surpresa desses pesquisadores, o benzeno não reagiu com bromo no escuro a 25 graus, então não houve adição de bromo. Com permanganato nessas condições também não ocorreu oxidação. A hidratação também não ocorreu e a hidrogenação ocorreu, porém, em condições extremamente drásticas, ou seja, a temperatura e pressões muito altas, o que é diferente dos alcenos, que sofrem reações de hidrogenação catalítica em condições bem mais brandas. Então, o que se viu é que o benzeno não sofreu reação com bromo para adicionar, por exemplo, 2, 4 ou 6 bromos às ligações duplas. O que ocorreu é que quando se fez a reação com bromo em presença de um ácido de Lewis, que é o brometo férrico, ocorreu uma reação de substituição ao invés da adição. A princípio, Kekulé, em 1865, pensou na estrutura do benzeno como um anel que tem ligações duplas e simples alternadas e um hidrogênio ligado a cada carbono. O que não estava totalmente correto é que ele pensou que existiam duas estruturas que estavam em equilíbrio uma com a outra, sendo mostrada com essas duas setas. Isso está incorreto porque não são estruturas em equilíbrio químico, como se descobriu mais tarde. Para se estudar o benzeno e a sua estabilidade, foram propostas vários experimentos. Um deles foi a reação de hidrogenação catalítica. Nessa reação, podemos medir o calor liberado durante a reação. Então, por exemplo, quando se faz a reação de hidrogenação do ciclo hexeno com hidrogênio e platina, é liberado 120 kJ por mol. Quando se faz a mesma reação com um composto com duas duplas, ou seja, 1,3 ciclo hexadieno, foi liberado 232 kJ por mol. O interessante é que, se nós calcularmos o dobro do calor liberado com uma dupla, já que aqui tem duas duplas, nós temos que o valor calculado é de 240 kJ por mol, que é muito próximo do calor observado. Se fizermos isso para um ciclo que tenha 3 duplas, o valor calculado vai ser 3 vezes o valor liberado de uma dupla. Então, como aqui são 3 duplas, multiplicou-se 3 por 120, o que daria 360 kJ por mol.
Então, esse seria o valor que estavam esperando que o benzeno liberasse quando se faz a hidrogenação catalítica. Porém, na prática, o que foi observado foi que o benzeno libera apenas 208 kJ por mol, ou seja, é uma diferença de 152 kJ por mol entre o valor que foi observado e o valor que foi calculado. Colocando isso aqui no gráfico de energia, conforme a gente aumenta o número de duplas, ou seja, de uma dupla para duas duplas, o calor liberado dobra de valor. Porém, quando nós aumentamos para 3 duplas, este valor, em vez de triplicar em relação ao ciclo hexeno, ele na verdade fica até menor do que o valor liberado pelo anel com duas duplas. Então, nós vemos que o benzeno é, na verdade, mais estável do que este outro anel que tem duas duplas. E este valor, que é a diferença entre o que é o calculado e o real, é o que a gente chama de energia de ressonância. Ou seja, é o quanto que esta molécula é mais estável do que esta hipotética. Então, nós vemos o seguinte, o benzeno ele tem uma estabilização muito maior do que se ele fosse um anel com simplesmente 3 duplas. Essa estabilidade, que é muito maior do que o esperado, ela pode ser explicada através de duas teorias. Quando nós olhamos a estrutura do benzeno, nós vemos que todos os ângulos são de 120 graus, o que significa que os carbonos estão hibridizados na hibridização sp2 e temos que todas as ligações carbono-carbono têm o mesmo comprimento, o que significa que, na verdade, nós temos duas estruturas de ressonância, por isso que o correto é mostrar a seta com duas pontas, correta porque são contribuintes de ressonância. E lembrar o seguinte, nenhum desses contribuintes corresponde à estrutura real. A estrutura real ela é demonstrada pelo híbrido de ressonância. Quando nós representamos o benzeno com um círculo no meio, esta é a melhor representação para ele. Na verdade, a estrutura correta vai ser essa, aonde nós não temos simplesmente duplas e simples, mas sim um intermediário entre as duplas e simples, que é essa deslocalização dos elétrons. A outra forma da gente explicar essa estabilidade é através da teoria dos orbitais moleculares. Aqui nós temos o benzeno, cada carbono tem hibridização sp2 e nós temos em cada um orbital p. Cada um deles possui um elétron e esses elétrons estão deslocalizados em todo o anel. Vemos aqui o orbital p fechado, com todos os elétrons deslocalizados. Quando nós olhamos a distribuição desses orbitais, nós temos o seguinte, 6 orbitais atômicos, que são os elétrons π do benzeno, esses 6 orbitais atômicos formam 6 orbitais moleculares, onde nós temos 3 orbitais de menor energia, que são os orbitais ligantes, e 3 orbitais de maior energia, que são os orbitais antiligantes. Quando nós distribuímos esses 6 elétrons, nós vemos que eles ocupam totalmente os 3 orbitais de mais baixa energia, que são os orbitais ligantes. Com isso, nós dizemos que o benzeno tem uma camada ligante fechada de elétrons π deslocalizados, o que explica sua estabilidade. Então, isso é muito interessante de observar, que toda vez que nós temos um composto aromático, ele tem que estar com essa camada de orbitais ligantes fechada, ou seja, completa, de elétrons deslocalizados. Se nós olharmos o mapa de potencial eletrostático do benzeno,
nós vemos que esses elétrons estão completamente deslocalizados. Vejam que não existe nenhum local que tenha um excesso ou falta de elétrons, eles estão completamente distribuídos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do anel. Isso é que faz com que exista essa estabilidade muito maior desses compostos aromáticos, que é essa deslocalização completa desses elétrons em torno do anel. Mas como que a gente vai saber se outros compostos são aromáticos ou não? Nós temos que Ruckel estudou vários compostos aromáticos e fez uma regra. Ele disse o seguinte: os anéis monocíclicos planos com 2, 6, 10, 14 e assim por diante de elétrons e deslocalizados devem ser aromáticos. Aí vem essa questão: por que ele colocou esse número de elétrons π? 2, 6, 10, 14 e assim por diante de elétrons π. Ele viu o seguinte, que o número de elétrons π tem que ser igual a 4n mais 2, sendo n igual a 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, n é um número inteiro que começa pelo zero. Substituímos esse n por um desses valores, nós vamos ter, por exemplo, 4 vezes 0 mais 2 igual a 2 elétrons π, 4 vezes 1 mais 2 igual a 6 elétrons π, 4 vezes 2 mais 2 igual a 10 e assim por diante. Esses números de elétrons π que nós vemos aqui em cima vieram dessa fórmula, 4n mais 2. Mas de onde o Ruckel tirou essa fórmula, 4n mais 2? Vamos usar aqui o círculo de Frost para demonstrar como que nós podemos organizar os orbitais moleculares de forma que fique muito simples da gente ver os níveis de energia desses orbitais moleculares e quais são os ligantes e os antiligantes. Primeiramente, nós desenhamos um círculo, nós colocamos dentro desse círculo o polígono, que é o anel. Então, por exemplo, aqui nós temos um anel de 7 membros, né? Lembrar que o benzeno tem 6, aqui nós estamos colocando um exemplo com 7. Então, se nós temos um anel com 7 membros, nós vamos colocar um dos vértices para baixo. Então, ele vai ficar desta forma, com o vértice para baixo. E aí, em cada vértice, nós vamos colocar uma linha representando um orbital molecular. Então, vejam que neste anel de 7 foram colocadas 7 linhas horizontais. Essas 7 linhas horizontais representam os níveis dos orbitais moleculares. Nós vamos passar um tracejado bem no meio desse círculo. Nós temos embaixo os orbitais moleculares ligantes e em cima os orbitais moleculares antiligantes. Vejam que aqui nos orbitais moleculares ligantes, como nós colocamos o vértice para baixo, nós temos que sempre começa com 2 elétrons aqui. Então, sempre vamos ter esses 2 elétrons isolados aqui embaixo. Olha só, 2 aqui, 2 aqui. Conforme a gente vai subindo para um nível mais alto, nós temos sempre 2 pares de elétrons. E esses 2 pares representam 4 elétrons, que é o 4. Então, vejam que o 4n mais 2 vem daqui, 2, e sempre aumento, quando eu subo de nível, eu sempre tenho que somar 4 elétrons. Quando nós comparamos com outros ciclos, nós temos que fazer a mesma coisa. Por exemplo, o ciclo de 4 membros, nós vamos organizar desta forma, onde nós temos apenas um orbital ligante que contém 2 elétrons. Conforme nós vamos aumentando o número de membros deste anel, nós vamos adicionando mais 2 orbitais que contêm 4 elétrons. Então vejam aqui são
2 elétrons. No orbital ligante, aqui vão ser 6 elétrons. Quando nós chegamos no anel de 9 ou anel de 10 membros, vejam que, por exemplo, aqui no anel de 10 membros, nós temos o inferior que cabe em 2 elétrons, 2, esse 2 aqui. Depois nós temos 2 orbitais que cabem 4 elétrons, aqui 4. E adicionamos mais esses 2 ligantes que também vão ter 4 elétrons. Então vejam, 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Que ao todo eu teria 10 elétrons ligantes. Esta fórmula 4n mais 2 vem exatamente dessa organização dos orbitais moleculares, que sempre vai ter 2 elétrons como o mínimo de energia e sempre adicionando mais 2 orbitais que cabem 4 elétrons. Daí que veio a regra do Huckel em termos da quantidade de elétrons π que tem que estar na camada fechada dos orbitais moleculares ligantes. Seguindo aqui, nós vimos que a quantidade de elétrons tem que seguir o 2, 6, 10, 14, ou seja, tem que usar essa fórmula, mas ainda tem outros requisitos. Os critérios para um composto ser aromático: ser um composto cíclico, plano, cada átomo tem que ter um orbital p, ou seja, biridização sp2, tem que ocorrer uma sobreposição contínua dos orbitais p. E o número de elétrons π no anel tem que ser o número de Huckel. Então, sempre tem que ter essa quantidade certa de elétrons π, tem que ser um anel plano, tem que ter os orbitais p para que ocorra a deslocalização dos elétrons completa. Vemos aqui alguns exemplos. Aqui nós vamos ter que estão todos carbonos com hibridização sp2. Porém, aqui não é um anel. Então, primeira coisa, tem que ser um composto cíclico. Aqui eu não tenho um composto cíclico. Então, esse composto não é aromático. Aqui nós temos um composto cíclico. Porém, vejam que neste carbono eu não tenho hibridização sp2, é uma hibridização sp3. Se é sp3, eu não tenho uma orbital p aonde os elétrons poderiam circular livremente, ou seja, ocorrendo uma deslocalização dos elétrons. Aqui também não é aromático. Neste anel, o que nós vemos é que ele não é plano. Desta forma, também não vai ocorrer uma sobreposição dos orbitais p. Vejam que todos os carbonos são sp2, porém não ocorre a planaridade que é exigida para que ocorra a aromaticidade. Então, esses 3 exemplos aqui não são aromáticos. Vamos comparar esses 3 compostos. Nós vemos, nós já analisamos o benzeno, que tem 6 elétrons π. Agora vamos observar esses outros 2. Aqui nós temos esse ciclo, que tem 4 elétrons π, e esse outro que tem 8 elétrons π. Então vejam que em todos eles nós temos ligações simples e duplas alternadas, mas só isso não é suficiente para que um composto seja aromático. Então vamos observar que, no caso do benzeno, quando nós desenhamos o círculo de Frost e distribuímos os elétrons, nós vemos que todos os orbitais ligantes estão preenchidos com os pares de elétrons. Então, aqui nós temos uma camada fechada, o que significa que esse composto é aromático. Quando nós observamos o ciclo butadieno, distribuindo esses 4 elétrons, nós temos no orbital de menor energia, nós vamos colocar os 2 elétrons, e nesses orbitais não ligantes, nós temos que cada um vai ter apenas um elétron. Neste caso, nós vamos ter que a camada não ficará fechada,
porque em 2 orbitais existe apenas um elétron e esses elétrons estão desemparelhados. Isso significa que este composto não é aromático e ele não é aromático porque não existe uma camada fechada de elétrons nos orbitais ligantes. O outro composto, que é o ciclo octatetraeno, quando se faz o círculo de Frost e distribui esses 8 elétrons, vejam que nós conseguimos preencher os orbitais ligantes, porém nós ainda temos mais 2 elétrons e cada elétron fica isolado em um dos orbitais não ligantes. Então vejam que aqui nós teremos 2 orbitais π não ligantes com apenas um elétron em cada um. E nesse caso, então, esse composto também não é aromático e ele existe na forma que é uma forma não plana e ele sofre todas as reações dos alcenos, ou seja, ele sofre reações de adição eletrofílica, exatamente porque ele não é aromático.